Boa noite a todos presentes, boa noite aos vereadores, boa noite aos pessoal que estão acompanhando mais uma sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 20ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 11 de agosto de 2025. Solicito ao vereador primeiro e secretário para que faça a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Recebemos o projeto de lei 003 de 2025 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que declara de utilidade pública o Núcleo de Pesquisa e Ação em Arte Comunitária, no PEAC, associação sem fins econômicos que desenvolve no município de Caconde projetos culturais, educacionais e comunitários voltados à promoção da arte, da cidadania e da inclusão social e da outras providências. Encaminho o referido projeto de lei número 3 de 2025, de autoria do vereador Richard, para a Comissão de Justiça. Requerimento número 30 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações e esclarecimentos a respeito da obra em andamento no barranco localizado nas imediações da Escola Estadual Professor Fernando Magalhães. Encaminho também o referido requerimento de autoria da vereadora Elizabeth para a Comissão de Justiça. Requerimento 31 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito esclarecimentos a respeito da campanha Operação Caconde contra o Fogo, amplamente divulgada no município. Encaminho o referido requerimento, também de autoria da vereadora Elizabeth, para a Comissão de Justiça. Requerimento 32 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações detalhadas a respeito dos projetos em elaboração e ou já existentes nos diversos setores da gestão pública. Encaminho também o requerimento número 32 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth, para a Comissão de Justiça. Requerimento 33 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre a mudança de endereço e gestão do Fundo Social de Solidariedade. Encaminho também o referido requerimento 33 de 2025, de autoria do vereador Richard, para a Comissão de Justiça. Indicação 209 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito, por meio do setor competente, que seja estudada a possibilidade de implantação de um redutor de velocidade na rua Washington Wilson de Ângelo, no bairro Jardim Santa Lúcia. Indicação 210 de 2025, de autoria dos vereadores Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Danilo Lima Cipollini, Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito, por meio do setor competente, que seja estudada a possibilidade de implantação de uma faixa de pedestres na rua Água Branca. Indicação 211 de 2025, de autoria dos vereadores Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Danilo Lima Cipollini, Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito, por meio do setor competente, que seja verificada e realizada a manutenção da placa de sinalização que está caindo na rua Tapajós. Indicação 212 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito a necessidade de se fazer um levantamento e a substituição de placas de sinalização de trânsito em ruas e avenidas da cidade. Indicação 213 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito, por meio do setor competente, que seja realizada a operação tapa-buracos nas ruas João Bento dos Santos
e Padre Máximo Cid Vaqueiro. Indicação 214 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito, por meio do setor competente, que seja realizada a manutenção das praças públicas do município. Indicação 215 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja estudada a possibilidade de implantação de redutores de velocidade na rua Alfred Nobel. Indicação 216 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada uma campanha municipal de conscientização e combate à violência contra a mulher. Indicação 217 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja reforçado o atendimento às chamadas e pedidos de socorro da população relacionados a emergências no início de queimadas. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e de Finanças o projeto de lei 014 de 2025 do Executivo, que dispõe sobre a permissão de uso para fins de exploração comercial de bens imóveis públicos e da outras providências. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação vai reunir amanhã às 9 horas. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir amanhã, nessa Casa de Lei, às 9 horas da manhã. Então, ficam determinadas as duas comissões na terça-feira, amanhã, a partir das 9 horas. Não havendo oradores previamente inscritos, passamos à tribuna livre. Não havendo oradores previamente inscritos na tribuna livre, solicito ao vereador primeiro e secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Biondi. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Manguim. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 014 de 2025 do Executivo, que dispõe sobre a permissão de uso para fins de exploração comercial de bens imóveis públicos e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, nobres vereadores, encaminho a essa Egrégia Casa de Leis para apreciação dos vereadores o incluso projeto de lei número 014 de 2025, que dispõe sobre a permissão de uso para fins de exploração comercial de bens imóveis públicos e da outras providências, com a convicção de que esta medida representa um importante instrumento para o fomento da economia local. Considerando que permissão de uso é ato unilateral, discricionário e precário, considerando que a Lei Municipal número 2933, de 19/10 de 23, disciplina a concessão de uso para fins de exploração comercial, expostas essas razões, solicito, pois, seja o presente projeto submetido à apreciação e aprovação dos vereadores ante a relevância do interesse envolvido, conforme proposto, e aproveito o ensejo que se oferece para apresentar os votos de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Em discussão a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite aos colegas, ao presidente, ao pessoal de casa, aqui presente. Rapidamente eu consegui falar com o diretor de planejamento para a gente
tirar do papel os projetos que a gente tem dinheiro já na prefeitura, né, de emendas que a gente conquistou, que eu venho falando há algum tempo. Uma delas é a praça lá dos Cristais, que precisa ser revitalizada, já o dinheiro já está na conta, já vai fazer quase um ano, e a gente precisa colocar isso para rodar. Amanhã, provavelmente, a gente já vai estar lá na praça, junto com o planejamento, engenharia, para estar vendo o local, enfim, definindo os projetos, e tomara que isso saia o quanto antes, porque a gente precisa disso para ontem, né? E também ressalto, inclusive amanhã já devo cobrar ele também, que é a questão do asfalto lá, que eu tenho falado faz tempo, tem 400 mil reais na conta da prefeitura, precisa fazer o asfalto lá em cima para completar o asfalto, né? E é necessário, e ainda não saiu o projeto. Mas, segundo eu conversei com o diretor de obras, o projeto de engenharia está encaminhado. Então, tomara que também isso saia quanto antes. Isso é importante dizer porque é difícil, né? É um ponto que a gente precisa estar estruturado na prefeitura. E falando de estrutura, e é por isso que é importante esse tema, e é por isso que ele é difícil, que é a questão do plano de carreira e administrativo da prefeitura, que está aqui na casa, e por estar na casa, gera realmente muito burburinho e, enfim, posicionamentos diversos. Eu já disse em várias posições aqui, volto a reafirmar, até para ficar mais claro para quem estiver ouvindo, esse documento não será votado por nenhum tipo de pressão que venha em cima dessa casa. Eu faço parte da Comissão de Justiça e não tolero qualquer tipo de pressão para cima de mim, porque eu tenho total autonomia e capacidade de ler o documento e saber o tamanho da responsabilidade que a gente tem diante dele. Então, que fique bem claro que não temos que nos envergar para qualquer tipo de pressão que venha do Poder Executivo, ou seja lá de onde vier. A gente tem que saber que é um puta de um trabalho que exige e requer um cuidado extremo e uma publicidade que precisa ser topada de frente. Não dá para cair na bobeira de isso ser aprovado de qualquer maneira, porque uma vez aprovado, esquece que nunca mais vai mexer nisso. E é difícil, tem muita técnica, tem muito cálculo. Então, volto a dizer, reafirmar, podem ficar bravos comigo, quem quer que seja, não somos culpados por nenhum problema que a prefeitura enfrenta. Se tem algum problema que a prefeitura enfrenta, é problema dela, gerado por ela e por tantos que passaram por lá. Não admito que a casa venha que tenha essa denominação para cima da gente, ou seja, que a gente é culpado de alguma coisa. Muito pelo contrário, a gente está assumindo uma responsabilidade que eles não fizeram, que era fazer as audiências públicas. Já disse e repito, São José fez isso, o trabalho de São José, que eu acompanhei, confirmei com o prefeito semana passada, na sexta-feira que ele esteve aqui, eles gastaram mais de um ano para fazer esse documento lá. O prefeito teve a humildade de fazer as audiências públicas antes de encaminhar para a Câmara. Ele encarou de frente os servidores. Nós não fizemos isso. Quem vai ter que fazer isso vai ter que ser a Câmara. E isso é muito errado do Poder Executivo e nobre da nossa parte. Então, quando eu leio em algum lugar e escuto que a Prefeitura fez audiência pública ou se reuniu com o servidor, é uma mentira e é uma desinformação que isso não aconteceu. Conversa, reunião micro entre departamentos não significa audiência pública, não significa reunião com os servidores. Esquece, isso não aconteceu. Então, eu preciso tratar da forma clara do que é as coisas. Então, não vou admitir que a gente seja alvo de manobra agora para aprovar qualquer coisa. Não iremos fazer isso. Agora, ainda bem que saiu o documento. E foi à força, porque não foi por algum prefeito ou outro prefeito que quis o documento. É bom ressaltar isso. Ele veio de uma exigência de uma decisão jurídica. Ou seja, pelo descumprimento da prefeitura, que levou-se uma ação civil pública, que saiu o documento. Não teve um bom grado do prefeito, que também querem colocar isso na internet. É um negócio absurdo. Então, calma, a bola vai pôr no peito, vai pôr no chão e a gente vai se reunir. Volto a dizer, amanhã temos uma reunião importante aqui na Câmara, da Comissão de Justiça, às 9h da manhã, que a gente vai definir o tal do calendário de trabalho que a gente precisa apresentar para uma boa condução do grupo, da Casa Legislativa, e também para publicidade e também acompanhamento dos servidores, da população, quem quer que seja participar disso. A gente precisa ouvir, a gente precisa dar um tempo para escutar, porque são áreas muito específicas e somente quem trabalha nessas áreas específicas
tem a condição de opinar sobre o que está escrito, o que está posto. Se é bom, se é ruim, se é regular, se é mediano, se é meia boca, não sei. Eu já comecei a estudar, tenho meus apontamentos. E a gente precisa criar esse espaço para levantar uma legitimidade diante dos documentos. E aí sim as coisas podem andar. Então, se a gente não cumprir isso, eu não admito que esse documento vá à votação. Então, a gente vai ter que trabalhar, e o trabalho já começou, na verdade, durante o recesso, a gente já se reuniu, mas amanhã a gente tem uma reunião que o presidente convocou para a gente definir esse encaminhamento e tornar público os próximos passos. Então, já fica declarado isso. Por fim, eu queria pedir o apoio dos colegas. Eu entrei hoje com um reconhecimento de utilidade pública para o grupo de pesquisa no PEAC. O grupo de pesquisa esse que, há mais de uma década, realiza diversas atividades culturais de ensino, lúdicas, culturais, enfim, na cidade, na região e no Estado. São responsáveis, inclusive, pela própria criação do Conselho de Cultura do município. Foram fortes pessoas que cobraram isso, atuaram junto ao Ministério Público, junto a uma ação que eu propus também em 2022, 2023, se não me engano. Enfim, participam de todos os editais que são publicados, têm um histórico social, comunitário, trabalham muitas vezes de graça, num papel que a prefeitura deveria fazer e não faz muitas vezes, atuam em bairros periféricos da cidade, promovem atos incríveis, já participei de vários com eles. Enfim, é importante reconhecer, por uma questão legal, existe uma lei na casa que foi aprovada, então eles cumprem o requisito da lei de utilidade pública, então documentalmente eles já estão enquadrados. Agora falta o reconhecimento em forma de votação, para que isso auxilie e ajude ainda mais no pleito deles diante de emendas parlamentares, de editais, enfim, tudo que puder, a autonomia de uma associação que cumpre formalmente com os documentos e também com as atividades do dia a dia. Hoje, fazem um trabalho fantástico lá no bairro São José, onde a antiga Casa da Sopa, que assumiram o projeto social, estão lá fazendo um projeto cultural, desportivo, inclusive educacional, com as crianças do bairro. A gente sabe bem que eles precisam desse acesso. Então, peço a apoio dos colegas para que encaminhe e seja reconhecido a utilidade pública e torne lei, para que possa ajudar mais essa camada deles. E, para finalizar, rapidamente, só queria pedir um apoio para o presidente. A gente tem na casa, em 2022, se não me engano, a gente aprovou uma resolução de protocolo digital. Não só, mas tem mais coisas. É uma resolução do SAPL, se eu não me engano. Ela tinha um prazo para ser regulamentada e ser tornada pública. Eu digo isso porque ela faz sentido hoje, ela precisa ser regulamentada, porque a gente precisa avançar. Eu acho que toda essa questão de tecnologia que a gente conseguiu aqui na Câmara é excelente, e mais alguns avanços a gente fica mais seguro, inclusive em votações como essa do projeto de carreira, de plano, que são muitas leis e muitos dispositivos. Eu acho que a gente, como vereador, a gente tem condição de ter um pouco mais de segurança na hora de votar, porque é muito detalhe. Então, imagina nós a gente ter a condição de olhar item por item, inclusive mesmo, falo em aparelhos aqui na mesa, votação, que a gente consiga acompanhar na tela, enfim. Essa resolução prevê isso, além do protocolo digital. Por que eu digo isso? Porque a gente consegue controlar o prazo também, e o prazo fica público, a ordem do dia fica pública. Isso facilita, nesses momentos que a população cobra da gente, situações, e é uma maneira de dar segurança aqui para o andamento do processo legislativo da casa. Eu lembrei disso hoje, porque em cima desse negócio do plano de carreira. E é isso. Eu acho que eu encaminho a fala dizendo uma coisa importante. Eu fico contente com política pública quando sai do papel. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que institucionalmente o país é um negócio difícil de se administrar por muitas questões, e muitas delas é o arranjo administrativo mesmo, imposta. Muitos dos problemas vêm das próprias emendas parlamentares, que surrupiou o orçamento federal, mas as coisas que andam é importante falar. É importante falar que o governo federal chega no município com construção de UBS, chega no município
cirurgias, da qual eu participei do lançamento lá junto com o ministro da Saúde, desse arrampo com o presidente. Semana passada eu estava na rua, a pessoa fez a cirurgia aqui em Caconde do programa lançado lá em Brasília. Fazia tempos que não fazia cirurgia, conseguiu fazer aqui no Hospital de Caconde, que está recebendo segunda a segunda. É fantástico isso, política pública na ponta, na veia. Uma cirurgia de bexiga. E tantos outros que estão sendo feitos através do... Agora tem especialistas. A gente conseguiu ser contemplado de novo pelo governo federal por mais 20 casas do Minha Casa Minha Vida. Vai ser lançado agora. E tantos outros projetos que estão sendo encaminhados. E o país inteiro recebe, cidades do Brasil inteiro recebe. A gente consegue acompanhar isso no Comunica BR. A gente consegue saber como isso vai entrando para os municípios. Antigamente, a gente tinha que ir até Brasília. Hoje, em certos casos, Brasília vem até nós. É só fazer um acesso, nada demais. E eu tenho que reconhecer o governo federal, porque senão a gente não reconhece, porque parece que tem um medo com relação a isso. A gente precisa apontar de onde que vêm as coisas, né? A farmácia popular, que foi reativada, a merenda, que foi atualizada. A gente acabou de sair do mapa da fome, isso é fantástico, é importante. Então, as coisas que vêm para cá, a gente tem que dar o nome de onde que vêm as coisas. Então, era uma reflexão. Obrigado, presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite aos companheiros dessas casas legislativas, boa noite ao público presente e boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu pedi a palavra porque eu estou lembrando que no 13, 14 e 15 do ano passado, de setembro, já vai fazer um ano da queimada ali no Beira Rio. Eu fiz uma indicação, até está aqui. Eu indiquei ao prefeito, por meio do setor competente, que estudasse uma possibilidade, uma criação de uma campanha preservativa de incêndio no município de Caconde. A justificativa: o município de Caconde já enfrentou graves ocorrências de incêndio em ano anterior, que causaram prejuízo significativo aos agricultores, ao meio ambiente e à população em geral. Tais situação que poderia ter sido amenizada com ações preventivas. Dessa forma, eu sugeri que criasse uma campanha de conscientização que envolva a distribuição de material gráfico e postagem em redes sociais e vídeo educativo, campanha em rádio local, palestra, comunidade urbana rural. O objetivo é orientar a população sobre o risco e cuidado da medida de prevenção aos incêndios, principalmente no período de seca. A prevenção é uma forma mais eficaz para evitar tragédia e proteger vida e patrimônio no meio ambiente. Obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, senhor presidente, aos colegas vereadores, ao público que está aqui presenciando. Agradeço muito a presença de vocês, é muito importante para todos nós, quem está assistindo a sessão pela rede social. Queria falar, já que o vereador, o nosso colega Daniel citou as queimadas, realmente agradeço imensamente essa providência que você tomou, fico muito grata. E é uma questão que mexe muito comigo, meu trabalho sempre foi empenhado, bem antes de política, contra essas queimadas diretamente. E, portanto, também na última queimada do sábado, a gente teve uma queimada complicada ali próximo ao Cristo Redentor. Assim, inacreditável, mas coloca um fogo, uma coisa proposital, não aconteceu do nada, foi colocado. Infelizmente, a gente ainda não tem como provar quem foi, enfim, como sempre. Mas, enfim, queria... Primeira coisa, até fiz um requerimento questionando algumas coisas sobre a campanha que foi criada, foi indicada, foi criada essa campanha, maravilhosa, inclusive, que a gente também está divulgando na Rádio Cultura, com vinhetas também, até pela rádio. Antes dessa campanha, a gente sempre faz essa conscientização contra a queimada, mas, enfim, o problema que a gente tem notado é que o telefone divulgado para a população pedir ajuda, pedir o socorro, quando começa a queimada, que é o que a gente está sempre batendo na mesma tecla, tem que pedir socorro na hora que começa. Então, esse telefone disponibilizado, ele não funciona. Várias pessoas tentam ligar, WhatsApp, ligam, não funciona, aí eles recorrem a quem eles já sabem que lida com isso, no caso eu,
e algumas outras pessoas, funcionários da prefeitura, inclusive. Então, fica uma coisa complicada. Eu sempre corro no local, faço questão, inclusive, de fazer vídeo para mostrar o que está acontecendo, mostrar o que as pessoas estão passando, faço questão, e ninguém vai me impedir de fazer esses vídeos. Fui desrespeitada, inclusive, nessa ocorrência na última, né? Mas nem vou citar, me pediram para parar, gritaram comigo para parar de filmar, isso eu não vou fazer, né? Não vou me calar aqui e nem nas minhas redes sociais. Mas, enfim, voltando ao número, o número precisa até pedir um requerimento, né, informações, qual o setor responsável por esse número, se ele está funcionando, dias e horários de funcionamento, para a população se sentir segura mediante esse serviço, né? Então, nem vou citar o setor que está ou não, porque eu não sei, não tenho ao certo, então eu fiz o requerimento questionando qual o setor responsável que atende esse número. E que ele melhore, né, que ele fique, se possível, a gente sabe que está dificuldade financeira, mas seria muito importante se pudesse ser atendido, disponibilizado para a população 24 horas por dia. A gente não sabe quando vai ter uma queimada, acontece de madrugada. Tanto que nessa queimada do sábado à tarde, né, que a população me ligou, eu corri para lá, foi contida, inclusive queria agradecer, parabenizar imensamente o nosso querido ex-vereador, o Silvano, né, que ele está sempre pronto, inclusive foi o primeiro que chegou lá, eu encontrei com ele lá, maravilhoso, o recurso que ele tinha ali, ele estava no carro da Defesa Civil, ele fez o que ele pôde, que não pôde, até os outros funcionários se mobilizarem, teve a ação da prefeitura, não posso falar que não teve, inclusive o bombeiro, né, que eu chamei, quando chegou, já tinha resolvido, já tinha contido. E essa queimada do pasto, do lado do Cristo Redentor, ela foi até o bairro São José. A extensão foi longa, diante desse clima seco que a gente está e o vento. Então, é mais preocupante. Por isso que eu peço atenção para esse atendimento dessa campanha, que precisa ter esse telefone à disposição da população. Tá? Então, é isso. Outro assunto, rapidinho. A questão do barranco que está sendo reformado na Escola Fernando Magalhães. Queria deixar claro aqui, né, eu sou vereadora, estou vereadora agora, não tenho experiência, porém, já pedi informação, as obras da prefeitura não são todas que são passadas aqui, os projetos da prefeitura não passam aqui. E quando eu soube dessa obra, né, muitas pessoas me questionando, eu também não sabia, fui me informar o que estaria acontecendo na Escola Fernando Magalhães, no barranco da escola, e passei informação através de um vídeo, que todo mundo sabe que eu trabalho muito com rede social, né? Fui passar a informação para os munícipes sobre essa obra feita, esclarecendo. E, conforme até conversei com o nosso presidente, eu costumo ser positiva. Se alguém me perguntar, Beth, eu vou destruir aquele jardim, vou fazer um outro jardim. Se me perguntar se eu estou de acordo, eu vou, primeiramente, falar, olha, as plantas, as árvores que estão ali, os coqueiros que estão ali, se eles estiverem com uma vida curta, média, não, replanta, faça um replantio. Jamais cortar ou destruir. Mas tem coisas que não são perguntadas a mim, né? Então, eu, como defensora do meio ambiente, eu tenho o meu ponto, mas eu não tenho como impedir que façam do jeito que estão fazendo. Eu soube da obra já andando, né? Mostrei, esclareci para a população de uma forma positiva. Isso não quer dizer que eu seja responsável pelo que está sendo feito e pelo dinheiro gasto ali. Inclusive, estão me questionando sobre R$100 mil que foi investido. Ora, não tem nem como saber o valor que vai ser gasto, né, mediante as horas que vão ser usadas com a máquina que está lá, né? Bom, mas, para isso, eu já rapidamente fiz um requerimento, após esse vídeo, após mostrar para a população, esclarecer o que estava sendo feito, né, que é meu dever, e faço questão de continuar fazendo isso, vou continuar, fiz o requerimento questionando todos os fatores relacionados a essa obra, inclusive os valores que serão gastos, ou seja, isso a gente vai ter conhecimento. Se a prefeitura, por acaso, fez alguma coisa errada, né, fora do que seria o correto, ela vai se responsabilizar. Agora, jogar essa responsabilização para mim ou para a Câmara não está correto. Então, só queria expor essa situação. O requerimento está feito, está aqui na minha mão, a gente tem 30 dias para ter essa resposta. Eu vou fazer questão de passar para a população, né? Só queria esclarecer esse ponto. Outra coisa também, rápido, pedi uma campanha, solicitei para a prefeitura fazer uma campanha de conscientização contra a violência contra a mulher, né? Conscientizar a todos, né? E conforme até o Daniel pediu também, para fazer essa, pelas redes sociais, pelas rádios, até panfletos, pedi tudo o possível para fazer. E queria lembrar que as campanhas, inclusive a que eu fiz também contra conscientização para o combate ao escorpião, tudo isso essas campanhas precisam chegar primeiramente às escolas. As escolas são os lugares assim que a gente
com as crianças tem um efeito muito forte. As crianças levam todas as informações para as casas, para as famílias. Então, ali é muito importante. As campanhas, até peço atenção também para a educação, né, o setor de educação, para poder fazer essas campanhas da prefeitura, jogar para a escola, para fazer uma campanha também nas escolas, começar nas escolas. Última coisa, não querendo me alongar, já me alongando, essa campanha que eu pedi para a prefeitura fazer sobre a conscientização da prevenção contra o escorpião, ela também precisa da atenção, né, da vigilância sanitária, que já tem trabalhado muito, inclusive, a coordenadora, a Elisângela Feliciano, trabalha ativamente, ela, os funcionários da vigilância e zoonoses. Até conversei com ela, vai fazer essa campanha, né? Tá empenhada em fazer essa campanha, mas eu queria fortalecer a ideia que a atenção com os bueiros da cidade, né? Os bueiros precisam ser limpos, inclusive tem alguns com mau cheiro na cidade, no centro, e precisam ser limpos. Até ia fazer indicação, não deu tempo. Fazer essa limpeza, peço para o setor de obras, atenção com os bueiros da cidade. Bueiro entupido gera barata. Barata, a gente sabe que é o principal alimento para o escorpião. Então, a gente precisa cuidar dos bueiros da cidade, não só pelo mau cheiro, pelo possível alagamento que pode causar, porque agora vai vir época de chuva, mas, principalmente, também por conta dos escorpiões. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Senhor presidente, conceda minha palavra. Palavra concedida. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Todas as falas aqui foram de magna importância. Eu não ficarei aqui falando de todas elas, nós ficaríamos aqui muito tempo. Mas vou me deter apenas na questão das queimadas, porquanto acho da maior importância a indicação do nobre vereador Daniel, a preocupação da nobre vereadora Beth, e apenas uma lembrança como advertência para aqueles que sorrateiramente botam fogo de forma criminosa, esquecidos de que terão de prestar contas a um tribunal maior, o Tribunal da Justiça inafastável e inapelável de Deus. E ali, o Espírito é juiz e réu de si mesmo. O tribunal é incorruptível. Então, Paulo apóstolo adverte na sua carta aos Gálatas que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto é, o ser humano, homem e mulher, isto mesmo terá de colher. Porque a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. É bom que reflitamos sobre isso, porque um ato ignóbil dessa natureza não é apenas a destruição vegetal, mas também da flora e da fauna como um todo. E isso é muito triste. E, por fim, aqui na Câmara, costumamos fazer indicações, costumamos cobrar, mas também é preciso reconhecer e agradecer quando as providências são tomadas pela Prefeitura. Ainda que sejam coisas simples, uma obrigação do poder público, como a manutenção de praças, ruas, etc., etc. Então, eu quero hoje fazer um agradecimento ao Cristiano Carvalho, gestor de obras, ao Ocione de Almeida Santos, conversei com ambos lá no Jardim Redentor, especialmente na Praça Senhorinha Fontes, já falarei
do porquê dessa conversa, que foi muito importante. Agradecimento também ao Jean Carlos Borges, Marcos Rodrigo do Prado, Luiz Henrique de Souza, Mauro Benedito Gonçalves e o Antônio Bertolini, a equipe que esteve lá na Praça Senhorinha Fontes, no conjunto habitacional Vereador José Fornari. Entre as solicitações, e são várias que fiz, algumas foram atendidas, fiquei contente, e os moradores também. Então, em nosso nome, em nome dos moradores do entorno, os agradecimentos à Prefeitura. Fizeram uma limpeza total na praça, porque realmente haviam esparramados por todo canto lá, pedaços de meio-fio, etc., que se soltaram daquelas calçadas, das rampas, e era uma preocupação até em relação às crianças que lá brincavam. E a remoção das pitas, que foi uma indicação que fiz, a indicação 049, porquanto muitas crianças se machucaram nos espinhos, uma até com um machucado assim mais sério nos olhos, mas graças a Deus tudo ok, isso já tem algum tempo, e as moitas finalmente foram retiradas. E uma coisa simples, uma tampa de ferro de um esgoto que estava quebrada há muito tempo. Nós pedimos a substituição dessa tampa de ferro, na indicação 053, e ela foi feita. E antes era uma mosquiteira, uma fedentina naquele local, e o problema, de certa forma, foi resolvido. Claro que há algumas outras providências que nós aguardamos, serão tomadas oportunamente. Falei com o Cristiano a respeito da restauração dos bancos de alvenaria e também do reparo e troca do escorregador, que pode machucar as crianças, porque está corroído. Ele me disse que isso será feito logo que for possível. E também a reinstalação das gangorras, que ele me disse que as providências já estão sendo tomadas para que a substituição ocorra. E solicitei plantio de árvores lá. Até a vereadora Beth gostou muito, porque realmente sobra concreto na praça, nas ruas, calçadas das ruas, e faltam árvores e falta, naturalmente, sombra. Essas providências serão tomadas oportunamente, então eu quero agradecer. E, por fim, eu falei também com o Cristiano, o Ossione também participou em determinado momento dessas nossas conversas, porquanto há a necessidade de se fazer a reparação em determinados pontos da rede onde há possíveis vazamentos. Então, nós falamos de possíveis vazamentos aqui, eles detectaram onde estão ocorrendo esses vazamentos, lá na rua João Luiz Modesto, e também na rua, um pouco abaixo, em que o mesmo problema ocorre. Houve muitas reclamações nesse sentido, e garantiu-me o Cristiano que as providências serão tomadas dentro de mais alguns dias. Então, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo atendimento dessas reivindicações, porquanto é de alta importância que as nossas reivindicações aqui recebam atenção, como o presidente, inclusive, ressaltou na nossa última sessão de Câmara. Então, quero concluir fazendo esse agradecimento, sobretudo com relação a essa questão do reparo que se fará na rua João Luiz Modesto e na Olavo Augusto Martins,
com relação aos pontos de vazamento da rede, cuja reparação será feita. Muito obrigado, muito boa noite, tudo de bom. Boa noite ao público aqui presente aqui. É um prazer vocês sempre assistindo nossa sessão, o pessoal de casa acompanhando. E eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos vocês, vereadores, pela dedicação, pela responsabilidade, pelas atuações de todos vocês. E quanto ao projeto apresentado pelo vereador Richard, é de grande importância, porque agora o grupo no PEAC, é um projeto de utilidade pública, e com isso vai favorecer eles também na conquista aí de recursos junto aos governos federal, estadual, e nada mais justo do que esse projeto, porque esse pessoal vem representando o CACONDE e precisam ser reconhecidos e precisam ser valorizados. Então, é um bom projeto que tenho certeza de que logo será aprovado por todos. A semana passada esteve aqui as crianças da escola Cândido Lobo, numa visita à Câmara aqui, e foi muito importante a visita dessas crianças, porque eu fiz várias perguntas a eles sobre a escola Cândido Lobo. E todos eles falaram da situação em que se encontra a nossa escola. Então, eu solicitei à professora Edna que fizesse uma carta dos alunos, reivindicando tudo aquilo que eles pretendem para a escola, e estarei levando, junto com outros vereadores aqui, até o Palácio do Governo, até o governador, solicitando empenho nessa conquista aí de recursos para a nossa escola. Apesar de que já houve um pedido do vereador Totti e os demais vereadores que o acompanharam, ao deputado Gilmaci Santos, mas eu não sei se foi elaborado esse projeto, não sei como está, não sei. Mas, mesmo assim, vou levar essa carta, juntamente com o ofício, foto das crianças aqui presentes, para que sensibilize o governador na liberação desse recurso que as crianças tanto necessitam. E foi válido, né? Na segunda visita das crianças no período da tarde, o vereador Daniel esteve aqui, acompanhou também, então presenciou o anseio daquelas crianças, e foi muito bom, porque a gente ouve realmente, as crianças falam a verdade. E é lamentável a situação que se encontra. Lamentável. Quanto ao protocolo digital também, solicitado pelo Richard, vamos tomar providência, sim, para que a nossa Câmara sobressaia, para que a nossa Câmara esteja aí mostrando à população o nosso trabalho, e, é lógico, né, o pessoal acompanhando também todo o trabalho de nós, vereadores. Quanto às indicações apresentadas, parabenizo a todos vocês, mas tem uma indicação que eu sempre estou com ela na cabeça, e foi uma grande indicação que o vereador Totti fez, e isso já há vários meses, que é a revitalização do Cristo Redentor. E é lamentável, da janela da minha casa, todo dia eu estou olhando e eu vejo que o Cristo realmente está desaparecendo, né? Não tem como continuar daquela maneira. Então, fica aqui o meu pedido ao prefeito, que hoje ocupa também o cargo aí de assessor do turismo, de chefe do departamento de turismo, para que responda a esta casa aqui se há algum projeto de revitalização do Cristo Redentor, porque já que estamos caminhando para o turismo, nada mais justo do que a revitalização do Cristo Redentor, que é um local que o pessoal possa ir, possa visitar, e de lá, sim, né,
a gente ver a nossa cidade e daqui também a gente ver o Cristo de braços abertos, não da maneira como está. Então, precisa ser, sim, revitalizado o quanto antes, e isso é uma obra que não é cara, é uma obra que pode ser feita pelos próprios funcionários, que têm excelentes funcionários, pedreiros, enfim, mas que o prefeito responda para nós. Então, fica aqui o meu pedido ao diretor da secretaria, para que oficie ao prefeito municipal solicitando informações quanto à revitalização da Praça do Rosário e, em especial, ao Cristo Redentor. Quanto ao plano de carreira, nada mais justo do que todos aqui já comentaram. E é lógico, nós vamos sim começar agora de uma maneira mais com afinco, com dedicação. É um projeto que requer muito estudo, que requer reconhecimento também aos funcionários, e será feito, sim, as audiências públicas. Não há pressa, né? Temos que analisar corretamente, ver o que pode ser feito, o que pode ser alterado. Então, não há, como o vereador Richard disse, não há pressão em cima de nós, vereadores, até porque somos independentes, estamos aqui para representar o povo e representar os funcionários municipais. Então, peço a todos os funcionários que tenham paciência, que tenham calma, para que aí sim seja aprovado um projeto que vem de encontro com os anseios de todos os funcionários. Agradeço a presença de vocês aqui, agradeço a todo o pessoal de casa que sempre acompanham as nossas sessões. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Obrigado a todos.